Olá pessoal, bem-vindo à aula 10.1. Essa aula eu acho muito interessante, que é sobre tragédia do uso de bem comum, tá? Ou mais simplesmente traduzida como tragédia dos comuns. É uma combinação de externalidade com bens públicos e um pouquinho de teoria dos jogos. Então, vamos ver a aula de hoje para a gente começar a entender esse assunto, tá? Sou o professor Vitor Sena, esse é o primeiro semestre de 2020, no ano de 2021, tá? Então, continuamos aqui nos estúdios da minha casa. Vamos lá para essa aula, deixa eu mostrar ela agora. Então, esse é o slide da aula 10, tá? Tragédia dos bens de uso comum, tá aqui. No livro do PIDIC tem um pouco isso, no capítulo 16, tá? Nos outros livros de economia do setor público em português, tem muito pouquinho desse assunto. Tá? No capítulo 2 do Biederman e Paulo Arvati, né, no livro Organizado, tem um pouco sobre tragédia do bem de uso comum, mas vocês vão encontrar também nos livros de microeconomia e um pouquinho em alguns livros de teoria dos jogos. Tá? Eu pretendo dar uma aula só, é um assunto que dá para bater rápido nele, tá? Embora tenha vários pontozinhos nessa aula aqui, mas vou tentar resumi-los todos numa única aula, tá? Então nós vamos ver a definição, o exemplo do trânsito, que é um dos mais comuns de livro-texto, a formalização matemática um pouco mais rigorosa, vários exemplos típicos, alguns que eu fui pegando ao longo do tempo desse curso, e as conclusões, tá ok? Então, pretendo ter apenas a aula 10.1, vamos ver se não vai ficar muito longa e vamos ver se dá certo, tá? Bom, então, Vanian ajuda a definir essa tragédia dos comuns sintetizando da seguinte maneira, tá? Tragédia do uso comum ou do bem de uso comum refere-se à tendência da propriedade comum, aquela propriedade que é de todos, ou propriedade coletiva, talvez melhor traduzindo, ser sobreutilizada. Tá? Então, o que acontece é que o brasileiro tem essa frase, né, esse ditado, o que é de todos não é de ninguém. Né? Então, quer dizer, é um pouco para ressaltar que não é cuidado, que é sobreutilizado, que é usado em excesso e até vandalizado, digamos assim. Tá? Essa é uma fórmula particularmente predominante de externalidade. Tá? Então a gente vai ver por que a externalidade está um pouco ligada com esse assunto e vamos entender isso melhor. O termo Tragedy of Commons foi cunhado pelo esse ecologista Gerhard Harden. Tá? O texto é bem legal, recomendo vocês lerem, eu acho que eu coloquei o original lá no Moodle. Tá? Então o nome do texto é Tragedy of Commons. Tá? O artigo é de 68, e onde ele está levantando essa questão de propriedades emergentes pelo uso privado. Tá? Então, pessoas utilizando um bem comum de forma privada, seguindo a lógica privada, alcançam isso que ele chamou de tragédia, ou desastre, ou propriedade negativa. Tá? Então, um resultado negativo. Então, esse termo commons aqui, tá, é melhor traduzido como coisa pública, né, propriedade coletiva, terreno comum, ou coisa de domínio público. Tá? No português eles acabaram traduzindo como comum, não é uma tradução muito boa. Tá? Em outros países de língua portuguesa, outros países lusófonos, se referem ao tópico como problema dos baldios. Né? Esse texto de Araújo, que também está lá nas nossas referências, como bibliografia complementar, e está aqui no final dessa aula, usa essa nomenclatura. Tá? De fato, aqui no Brasil, quando a gente fala terrenos baldios, né, os terrenos devolutos e tal, que estão abandonados, eles dão uma boa ideia do que se trata isso. Tá? Aqui perto de casa mesmo tem vários terrenos baldios, e o que acontece é que eles ficam ao relento, né? E o pessoal começa a jogar lixo e começa a acumular, além do lixo, outros
materiais de construção e começam a virar um problema para a externalidade. Tá? Nesse caso, nem são áreas comuns, são simplesmente terrenos que estão relegados, né? Mas é um pouco essa ideia de terreno baldio. Tá? A tragédia dos comuns, né, ou a tragédia do bem de uso comum, é uma interseção entre bens públicos e externalidades. Tá? Então é um bem público porque essa área é coletiva, né? Mas também é uma externalidade porque ela começa a fazer efeitos em terceiros para o qual não existe mercado. Tá bom? Então é um pouco essa ideia daí que nós estamos explorando. Então, essa tragédia do uso de bem comum diz respeito ao dano que as ações individuais podem infligir para a coletividade ou ao meio ambiente. Tá? Então, o Harney, lá como ecologista, estava preocupado com esse assunto do meio ambiente aqui. Tá? Do ponto de vista econômico, a economista Elinor Ostrom, tá, foi uma das teóricas que mais a fundo estudou esse tema. Tá? Ela tem vários textos sobre tragédia dos comuns, um texto de 90, outro texto mais abrangente falando sobre os vários trabalhos que ela já citou em 99. Tá? Ela estudou vários casos que podem ser classificados como tragédia do uso comum em vários ambientes e países. Tá? Em especial aquelas relativas ao meio ambiente, mas também relacionadas à agricultura, organização institucional, inclusive comunidades bastante pobres dos continentes africano e asiático. Tá ok? Então vale a pena conferir o trabalho da Elinor Ostrom. Ela foi prêmio Nobel de Economia, eu não lembro certo agora o ano, mas ela já ganhou esse prêmio, tá? Prêmio do Banco Central Sueco, né? Bom, vamos lá o exemplo do trânsito, tá? Então eu peguei aqui uma avenida bastante congestionada acho que em Buenos Aires, tá? Para exemplificar esse problema do trânsito, tá? Poderia ter usado também uma foto de um congestionamento na Índia, que são famosos, né? Na Índia também são famosos aqueles congestionamentos complicados, né? Cheio de carro indo em sentido inverso, em sentido na mão certa, na contramão e por aí vai. Né? Parece que até melhorou um pouco esse aspecto lá na Índia. Então vou pegar por que surgem os congestionamentos. A questão é um pouco essa, né? Por que congestionamentos surgem, né? Se você pensar da perspectiva econômica, congestionamentos são muito ineficientes, tá? Você está perdendo um tempo enorme e as pessoas todas ali estão perdendo um tempo enorme apenas para se deslocar, produzindo gás carbônico, produzindo CO2 na atmosfera, perdendo um tempo desnecessariamente muito longo para atravessar pequenos trechos. Então, congestionamentos são um sinal claro de ineficiência. Tá? Então, um exemplo muito citado para a tragédia do uso comum é o trânsito engarrafado nas grandes cidades, que são muito comuns no Brasil. Tá? Tem um livro que eu acho muito interessante, muito agradável de ler, que é esse livro do Tim Harford, chamado O Economista Clandestino, também está nas referências dessa aula, que ele fala muito bem dessa situação e fala de cidades que trataram esse problema e como elas usaram o mercado para tratar esse problema, em particularmente a solução de Londres, né, e a solução de Singapura. Um pouquinho diferente as duas soluções, mas a maioria das grandes cidades europeias tem um pouco esse tipo de solução que Londres adotou. Tá? Para entender bem esse problema, podemos formalizar o trânsito em termos de um jogo com dois motoristas que precisam escolher entre ir de transporte público, que eu vou chamar aqui de TP, ou ir de carro particular, tá? CP. Então, TP de transporte público e CP de carro particular. Tá? Então, vamos pensar nesses dois motoristas e a matriz do jogo deles está aqui. Tá? Então, os payoffs dizem respeito ao tempo economizado em minutos. Tudo bem? Então, olha só. Aqui está o motorista 1.
que eu vou fazer em azul. Tá? E aqui está o motorista 2, que eu vou representar de vermelho. Tudo bem? Se o motorista 1 vai de transporte público, né, ele pode economizar 30 minutos, caso o outro motorista esteja também usando o transporte público, mas ele não economiza nada caso o outro esteja indo de carro particular. Tá? Então o tempo economizado dele, no caso o outro esteja indo de carro particular, é zero. Tá? Se o motorista 1 vai de carro particular, se o outro está usando transporte público, ele economiza muito tempo, ele economiza 35. Tá? Mas se o outro está usando carro particular também, ele só economiza 10 minutos. Tudo bem? A ideia aqui, na verdade, é que são vários jogadores. Tá? Esse jogo com 2 jogadores, ele fica muito simplista, digamos assim. Tá? Seria um jogo em que tem o motorista 1, motorista 2, motorista 3, motorista 4. Todos esses motoristas que estão nesse congestionamento gigantesco aqui. Tá bom? A gente está simplificando por uma forma com 2 motoristas, só para ficar bem simples. Tá? Mas ele é um dilema dos prisioneiros. Tá? Para quem quiser ver as minhas aulas sobre teoria dos jogos, podem consultar lá a parte no YouTube, que já está pronta sobre teoria dos jogos. Inclusive, não sei se na aula 7 ou na aula 8 eu falo desse exemplo aqui também, rapidamente. Tá? Então, vamos lá. Se o motorista 1 está escolhendo transporte público, tá? Quando todo mundo está indo de transporte público, imagina aqui de novo essa foto para ilustrar. Se todo mundo tivesse indo de transporte público, essa avenida aqui estaria quase que vazia. Tudo bem? Então, quando todo mundo está indo de transporte público, né, o motorista 2 ele ganha mais escolhendo o carro privado. Tudo bem? Então, ele até as vias estão tão descongestionadas que ele ganha mais tempo indo de carro. Tá? Lembrando que o carro tem uma vantagem de deixar você porta a porta, né? Essa é a vantagem do carro. Então ele sai da sua casa e vai para onde você está querendo ir, na porta de onde você está querendo ir. Né? O transporte público você vai ter que chegar até o ponto do transporte público e descer no ponto de transporte público mais perto. O que quer dizer que tem um tempo de caminhada também. Né? Então, quando esse motorista 1 está escolhendo transporte público, o melhor para o motorista 2 é escolher o carro privado. Tá? Mas aí você multiplica esse motorista 2 por várias pessoas. Quando o motorista 2 está escolhendo o carro privado, o melhor para o motorista 1, né, é escolher carro privado também. A questão é, vamos voltar na foto para você entender bem. Você prefere estar nesse congestionamento dentro de um carro, onde você vai conseguir chegar perto de onde você está querendo ir, ou dentro de um ônibus, que você vai pegar o mesmo congestionamento e vai ficar um pouco mais longe de onde você está querendo ir. Né? Aqui até parece que tem uma faixa exclusiva para ônibus, né? Os ônibus estão todos aqui. Mas mesmo assim essa faixa aparentemente não está adiantando de muita coisa, né? Os ônibus estão todos parados. Aqui também por essa foto. Então, o melhor, né, quando está todo mundo de carro privado, né, com transporte público você vai gastar mais tempo ainda. Então, se esse motorista está escolhendo carro privado, se você fosse de transporte público, você não economizaria tempo nenhum. Né? Indo de carro privado, você pelo menos economiza 10 minutos. Seria talvez os 10 minutos de caminhada entre a sua casa e o ponto de ônibus e entre o ponto de ônibus final até o seu destino. Tá? Então, ele vai preferir ir de carro privado. Esse jogo é simétrico. Né? Se o motorista 1 está indo de carro privado, né, multiplicado aí por vários indivíduos do mesmo tipo, então o motorista 2, em vez de economizar 0 de tempo ou economizar pelo menos 10 minutos, ele vai preferir economizar 10 minutos. Então sempre quando a gente sublinha 2 payoffs numa mesma célula, a gente tem o famoso
equilíbrio de Nash, tudo bem? Então o equilíbrio de Nash desse jogo é todo mundo ir de carro privado. Tá? Então essa é uma característica típica aí do dilema dos prisioneiros, transportada aqui para a tragédia dos comuns, para o problema do trânsito. Né? O ponto é, todos nós, ao pegar um engarrafamento, estamos economizando aí 10 minutos, tá? Comparativamente com o engarrafamento com o transporte público, né? Comparativamente a estar nesse ônibus aqui no meio do congestionamento, tá? Então a pior coisa que tem é pegar um ônibus com congestionamento, né? Pior ainda, um ônibus lotado com congestionamento. É a pior coisa, você está em pé no ônibus lotado com congestionamento, não está andando, né? Então essa situação daqui, ó, retratada aqui, é a pior de todas, né? Você não está economizando nenhum tempo, tá? Bom, mas se todos usassem o transporte público, é aquele deslocamento na diagonal, né? Se todos usassem o transporte público, todos economizariam meia hora do seu tempo, porque as vias estão fluindo mais rápido. Então, como é que a gente sai desse equilíbrio onde está todo mundo escolhendo carro privado para o equilíbrio onde as pessoas usam, na sua maioria, se não todos, na sua maioria, o transporte público? Tá? Então, aqui eu estou falando dessa questão, né? Só para lembrar no slide, o jogo com apenas 2 jogadores não descreve muito bem a realidade, né? Você teria que ter com um número bem grande de jogadores, tá? O ponto aqui é que, né, o equilíbrio ótimo, o equilíbrio de Nash, desculpa, não é Pareto ótimo. Tudo bem? O resultado conhecido aí do dilema dos prisioneiros, tá? Só que é racional, né? Pelo que nós vemos em teoria dos jogos, escolher aí, nesse caso, carro privado, todos os motoristas escolherem dessa forma, é a racionalidade do jogo. Tudo bem? Então, a tragédia do uso comum, né, está sendo traduzida aqui com esse exemplo. Tudo bem? Esse equilíbrio de carro privado barra carro privado pode ser generalizado para N jogadores. Tudo bem? A questão é essa, tá? Para convencê-los melhor disso, vou usar uma formalização, tá? Que está no livro do Varian, e também tem outros livros que abordam isso de maneira interessante. No capítulo 32, imagine um pasto comum, né? Nas redondezas com vários proprietários de cabras. Tá? Deixa eu fazer um esquema aqui, que isso aqui acontece também em várias propriedades. Tá? Você tem uma propriedade particular aqui, tá? Uma propriedade particular aqui, uma propriedade aqui e aqui. Tá? Então 1, 2, 3 e 4. Tá? Você poderia até fazer outras propriedades aqui do lado, não tem problema. Só agregaria mais jogadores para esse problema, tá? Só que essa propriedade aqui no meio, ela é a propriedade comum, tá bom? Então essa propriedade é pública, digamos assim. No Brasil, tipicamente traduzido como terra de ninguém, né? Então que é todos é de ninguém, né? Então essa aqui é a área comum, tudo bem? Então, não sei se vocês já viram, isso acontece, né? Tipo, você tem alguns proprietários de gado, né? Proprietários de, aqui no caso, cabras nesse exemplo, que eles levam suas cabras, seu gado para pastar em outros lugares que não a terra dele, né? Então eles preservam o capim que tem na propriedade deles, consumindo o capim em outro lugar primeiro, para quando começar a faltar o capim aqui nessa área comum, aí eles vão lá e voltam o gado para sua propriedade. Então a situação que a gente está descrevendo nesse problema é algo mais ou menos assim, tá? Então os proprietários levam as suas cabras, tá, para uma área comum, tudo bem? Ou um terreno coletivo. Aqui em Mariana, Ouro Preto, é muito comum você ver vaca, boi, cavalo
pastando na beira da estrada, né? Na beira da estrada o capim é quase nunca cortado, né? E aquilo ali é a área pública, então o pessoal deixa os bichos pastando ali, o que é um perigo para quem está passando na estrada, né? Mas é uma área comum e o pessoal usa de pasto, tá? Então, as cabras são representadas aqui pelo C, a quantidade de cabras, tá? Existe uma função que fornece o valor das cabras de acordo com a quantidade de cabras colocadas no pasto, tá? Então ela vai ser essa função matemática aqui, tudo bem? Eu estou representando aqui apenas uma função quadrática, tudo bem? Ou melhor, uma função cúbica, né? Então ela tem esse formato aqui, ó. Né? Você vai ter as cabras vão ficando mais gordinhas, então elas vão ganhando valor, digamos assim, né? Mas então aqui é o F de C, só que elas vão subindo algo assim, tá? Não sei se dá para ver a parte cúbica aqui, ó, mas algo mais ou menos assim, tá bom? Então vamos representar essa função aqui, que é F de C igual a menos 0,05, é isso mesmo? É isso. C ao cubo mais 6C ao quadrado, tudo bem? C é a quantidade de cabras, né? Mais 50C, tá? FC é a função de produção, digamos assim, tá? Podemos pensar aqui como o valor que essas cabras agregam à produção desse proprietário, tá? Do proprietário das cabras, tá? E se eu pegar todas as cabras da economia, as cabras de toda coletividade, tudo bem? Bom, existe uma função de produção média, tudo bem? Quando dividimos, né, FC por C, né, obtemos a função de produção média. Isso aqui é muito parecido com o custo médio, né, que nós vemos também em micro 1. Tá? Então a gente vai fazer aqui produção média é igual a F de C dividido por C. Então, eu pegar aquela função ali de cima e dividir por C. Vamos ficar com menos 0,05C ao cubo, mais 6C, mais 50. Então, vai ser uma função quadrática, algo desse jeito aqui, ó, com concavidade para baixo. À medida que o número de cabras sobe, o meu produto médio aumenta um pouco, mas depois ele cai. Tudo bem? Então, é o valor médio por cabra. Pode pensar aproximadamente dessa forma, tá? A gente vai fazer, né, para cada cabra um valor A, tá bom? E um valor fixo, tá? Então, ao comprar uma cabra, o proprietário vai pagar o preço dessa cabra. Digamos que esse preço é igual a A, né? E para maximizar a renda do vilarejo, a gente faz isso aqui, ó. Deixa eu pôr de azul. A gente maximiza, né, a função de diferença, a produtividade menos A vezes C. Né? Então, quer dizer, o custo por cabra aí, ele vai multiplicando A vezes C. Tudo bem? Então, à medida que eu tenho mais cabra, tá? É melhor até pôr nessa função aqui, ó. Que ele está dizendo algo assim, ó. A vezes C é essa função aqui. Tá? Tem uma parte aqui que os proprietários vão ter prejuízos, né? Cada cabra custa mais do que elas estão agregando em valor, mas toda essa parte aqui, ó, ela é positiva, então aqui já vai estar ocorrendo a parte de lucro. Tudo bem? Então, até o ponto aqui onde vai virar zero, né? Então, função de lucro é algo mais ou menos aqui embaixo, ó. Tá? Função de lucro é algo assim. Ficou muito bonito, não, mas está aqui. Tudo bem. No valor médio, o valor médio de cada cabra é realmente A.
Deixa eu pôr esse A aqui, o valor médio vai ser uma constante, tá? Então, o valor médio das cabras. Bom, o que mais, né? Ao fazer essa maximização, nós vamos ter o produto marginal igual ao valor médio da cabra, ou o valor da cabra no mercado, tudo bem? Então essa condição está representada aqui, ó, produto marginal igual a A, tudo bem? O que quer dizer o que? A derivada daquela função de produção, se você fizer a derivada dessa função aqui, ó, tá? Se fizer essa derivada dessa função, você vai ter menos 0,15 c ao quadrado, mais 12c, porque o 2 caiu, multiplicou 6, mais 50. Então essa é a função de produtividade marginal. Tudo bem? A função de produtividade marginal, vamos colocar aqui, só para você lembrar. Né? Então vai ter aqui a função inteira, só repetindo ela para ficar mais completo aqui, mais 6c ao quadrado, né? Mais 50c, tudo bem, não era isso? E aí se eu fizer a derivada, representando aqui com f', né? Que é o produto marginal no caso, como a gente chama na economia, eu vou ter menos 0,15, desceu esse cubo aqui, né? Ficou c ao quadrado, mais 12, porque desceu 2, ficou c, mais 50, porque eu estou derivando aqui 50 vezes c, desceu 1, ficou c elevado a 0 aqui. Tá? Então, olha só que interessante, né? Nós temos que o produto marginal é uma função que vai fazer algo assim, né? Deixa eu pegar aqui, destacar de verde. Ela vai começar aqui também nesse mesmo ponto, vai subir mais rápido, e depois ela começa a cair mais rápido também. Então essa é a produção marginal, né? Nada mais é do que, em função de C, F'C. Tá? Aqui só para vocês lembrarem também é o produto médio, que é F de C sobre C. Bom, aí que tá, né? A gente falou que F'C tem que ser igual a A. Ou seja, né, o produto marginal tem que ser igual a A. Onde que o produto marginal é igual a A? O produto marginal é igual a A nesse ponto daqui. Tá vendo? Então a quantidade de cabras ótimos, C estrelinha, é essa quantidade de cabras aqui derivada por essa regra. Produto marginal igual ao preço da cabra. Tá? E isso vai dar um valor, né, de produto médio lá em cima. Tá? Então seria substituir esse C estrela lá na função de produção média. Porém, a tragédia dos comuns acontece uma coisa interessante, tá? Olha só, até falei o valor do preço da cabra aqui para nos fornecer um valor que possa ser calculado, né? Então, se esse A é igual a 50, tudo bem? Então, 50 está bem aqui, ó. Porque essa função estava começando com intercepto vertical igual a 50, né? Então deixa eu pôr aqui, né? Então 50 está ali em cima, pessoal. Isso vai deslocar o meu ponto ótimo um pouquinho para a direita, né? Ou, desculpa, um pouquinho para a esquerda. Tá? Porque ali, ó, onde intercepta é aqui, ó. Para ver se vocês estão acompanhando. Não posso apagar a verde. Pronto, apaguei direitinho. E aí, o intercepto está ocorrendo aqui, ó. Esse intercepto está determinando o C estrela, o C socialmente ótimo. Deixa eu ver se eu chamei de estrela. O socialmente ótimo, e tenho o da tragédia, né, que a gente vai calcular daqui a pouquinho. E aí tem, se você substituir lá, vai ter o produto médio total, né? Quanto que vai ser esse C? Fácil de calcular agora que a gente tem o valor, né?
eu tenho que calcular 0,15 c ao cubo mais 12 c mais 50, isso tudo aqui igual a 50, tá bom? O que mais? Vamos resolver essa continha, né? Então eu tenho, vamos isolar o c aqui, né? Para resolver não está tão difícil não, a gente pode só, vamos passar esse termo para lá, vamos ficar aqui, ó, 12c menos 0,15 c ao quadrado igual a 50 menos 50 igual a 0. Tudo bem? Então a gente pode fazer uma conta aqui simplificadora. Eu vou ficar com 12c igual a 0,15 c ao quadrado. Dividindo c dos dois lados, eu vou ficar 12 igual a 0,15, né? Ou seja, c igual a 12 sobre 0,15. Vocês podem conferir aí, c igual a 80. Tá? Então aquele número de cabras ótimo é 80 cabras. Tudo bem? Está aqui fornecido no slide. Vocês podem conferir, tá? O número ideal de cabras, aquele número ótimo, seria 80. Tudo bem? Comparando com os carros que a gente falou lá na situação do transporte, seria como se tivesse apenas 80 carros aqui. Tá? Não sei quantos carros exatamente tem aqui, mas tira uma porção de carros aqui, deixa só metade disso. Tá? Então você vai ter menos carros nas ruas, menos cabra nos pastos comuns. Tá? Esse é o ponto de produto marginal. Tá? É igual ao preço da cabra. O que acontece na tragédia do bem de uso comum é que no comportamento individual descoordenado, cada proprietário busca fazer, na verdade, produto médio igual a A. Tá? Então, produto médio igual a A é algo um pouco diferente. Tá? Então, a gente vai igualar essa função de produto médio aqui, ó, essa daqui. Tá? Deixa eu fazer de outra cor. Tudo bem? Olha só como é que fica diferente. Vamos fazer essa conta? Então, está aqui, produto médio de C, né, que é FC sobre C', sobre C, desculpa, que é menos 0,05 ao quadrado, mais 12, ou mais 6C, né, mais 6C, isso, não tem 12 aqui não, mais 50, é igual a 50, que é o preço da cabra. Nós estamos falando lá. Então vai ficar uma conta parecida, passo esse 50 para lá, vai ficar 0, vou ficar com menos 0,05c ao quadrado, mais 6c igual a 0, vou ficar com 0,05c ao quadrado, né? Resolvendo aqui, para esse ficar positivo do lado esquerdo e aquele lado positivo do lado direito. Divido tudo isso por C, vou ficar com 0,05 C igual a 6, ou seja, C é igual a 6 dividido por 0,05, tá? Então seria o que? Então, resolvendo isso aqui, deixa eu ver como é que eu chamei. C barrinha inferior, legal. Né? Então, vou chamar isso, essa solução de C barrinha inferior igual a 120 cabras. Então, de 80 cabras, que era o nosso número ótimo, nós passamos para 120, que é o que está acontecendo aqui na tragédia do bem de uso comum. Tá bom? 120 cabras. Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui, tá? Mostrei essa continha mesmo. Nós temos 120 cabras aí da tragédia dos comuns. Por conta das características da função de produção,
nós temos que esse C de cabra ótimo é menor do que, nem preciso do igual aqui no caso, é menor do que o C barrinha inferior. O que leva a uma superpopulação de cabras no pasto. Qual pasto? O pasto comum, né? Porque no pasto privado cada um está realmente se deparando com os custos marginais, com a perda de produção, com a produção marginal de fato, né? Isso aqui só ocorre no pasto comum, porque no pasto comum você está meio que terceirizando parte do custo. Tá? Vou explicar essa parte aí daqui a pouquinho. É essa sobreutilização que caracteriza a tragédia. É o fato de C barrinha ser maior do que C estrela. É esse ponto aí, porque a gente tem muita cabra no pasto, porque a gente tem muito carro no trânsito, e por outros exemplos que eu vou dar daqui a pouquinho. No caso, esse excesso de 40 cabras a mais no pasto pode-se ver aqui no gráfico. Tá? Então esse gráfico ficou mais bonitinho do que aquele gráfico que eu fiz no slide aqui, ó. Mas ele só resume, tá bom? Aquele ponto de produtividade marginal igual a 50, determinando o número de cabras ótimo de 80, está aqui. Tudo bem? A produtividade média nesse ponto é bem alta. Tá? É isso que o proprietário vai fazer na sua propriedade particular. Na propriedade particular ele observa essa produtividade marginal decrescendo aqui à medida que ele coloca muitas cabras. Tá? Mas no ponto onde a propriedade é coletiva, na verdade ele está repassando parte dos custos ou parte da perda de pasto. Por exemplo, pega o proprietário 1 aqui. Tá? O proprietário 1 está levando as suas cabrinhas lá para o pasto comum. Só que parte da perda está indo para os seus vizinhos. Porque a cabrinha come lá o pasto, né, desgasta o pasto, perde um pouco de capim, né? Só que perde capim para ele, mas perde o capim para os terceiros também. Perde para capim para o vizinho 2, para o vizinho 3, para o vizinho 4. Então o capim vai sendo perdido para os demais. Tá legal? Então ele repassa um pouco dos seus custos para os demais. E por isso ele não está muito interessado em fazer essa produtividade marginal igual ao custo da cabra. Ele está interessado em usar isso até o ponto onde a produtividade média se iguala ao custo da cabra, entendeu? Porque eu estou terceirizando parte desses custos. Tá? Então todos eles fazendo isso, aí esse ponto aqui é o que a gente acabou de achar ali na tragédia dos comuns. Né? Todo mundo fazendo isso, a gente chega nesse equilíbrio onde nós temos 120 cabras ou 40 cabras a mais naquele pasto comum. Tá bom? Muitas cabras, né? Então, cabra pra caramba aí no pasto, né? Tem umas cabrinhas bonitinhas aí. Bom, para finalizar a aula aqui, vários exemplos, tá? Os exemplos típicos: engarrafamento no trânsito, tá? Sobreutilização do pasto e do solo também, tá? Erosão, assoreamento do solo, tudo isso ocorre por excesso de uso. Tá? Você vai aí nessas grandes plantações brasileiras, quando o proprietário não toma cuidado, a área comum, né, aquela área que fica quase que no limite da propriedade dele, é bastante assoreada. Né? Então é um problema muito comum e típico. Tá? Outro exemplo que é muito passado, eu acho que o livro do Varia mesmo possui esse: pesca predatória. Né? Águas internacionais são propriedade de todos os países. Então a pesca do bacalhau sofre esse problema, a pesca do atum, o salmão também sofre esse problema. O salmão, eles conseguiram criar em cativeiro, e aí recentemente o salmão, a oferta de salmão não está tão mais restrita, mas esses outros dois peixes aqui, o bacalhau verdadeiro e o atum verdadeiro, né? Eles estão em falta, né? Eles são em extinção, porque a sobrepesca causa esse problema. Né? Tá pescando demais, por quê? Porque você está tirando não só o peixe do seu país, como de países terceiros. Então todo mundo fazendo esse produto médio igual ao custo de pesca,
faz esse problema. Outro exemplo típico, desmatamento de florestas, áreas ambientais. O desmatamento da Amazônia, que foi tão falado no ano passado, ele também está um pouco aqui, porque a área de parques ambientais, a área da Amazônia preservada, digamos assim, é uma área coletiva. Então, esse problema também aparece em áreas ambientais, é também por isso que aparecem os animais em extinção, é por causa dessa propriedade coletiva e dessa terceirização de custos. Essa terceirização de custos que a gente está falando é que tem um pouco a ver com as externalidades negativas, né? Você está repassando custos para terceiros para o qual não existe mercado. O uso excessivo de agrotóxicos e demais danos ambientais também é um exemplo. Estacionamento público sem cobrança. O próprio Harding fala desse exemplo aqui. O excesso de produção de plástico, que a gente mencionou bastante nas aulas de externalidade. Então, outro exemplo, né? Tem muita produção de plástico, talvez mais do que a socialmente ótima, também um pouco por conta dessa tragédia dos comuns. Todo mundo consumindo um pouquinho de plástico, você está repassando o custo desse descarte para os terceiros. Não todo o custo de descarte fica apenas contigo, mas fica também com as outras pessoas. Tá? E também a mesma coisa aqui, a delimitação de direito de propriedade, em tese, resolveria esse problema, mais ou menos naquele paradigma de Coase. Tá? Outros exemplos não tão típicos assim, tá? Que eu fui coletando ao longo dos anos aqui da matéria de economia do setor público. Poços artesianos. Tá? Tem umas matérias que falam a crise de perfuração e excesso de poços artesianos. Em São Paulo, em 2015, teve uma crise hídrica importante e isso foi um problema lá. Os proprietários começaram a furar poços em excesso e o lençol freático é uma área de propriedade comum. Então, se você começa a furar nessa propriedade aqui, na propriedade vizinha, na propriedade do outro, começa a faltar a pressão para a água afluir de maneira correta e de maneira que atenda a todos. Então, o excesso de perfurações de poço tem esse problema, além do problema de poder contaminar o lençol freático, que foi o caso de Recife, né? Então, quando você visita Recife, quando você vai para essa cidade, né, todo mundo fala que os lençóis freáticos lá são contaminados, e são contaminados pelo excesso de perfuração particular de poços artesianos. Cada prédio furava o seu poço, e se isso for feito de uma maneira descuidada, o esgoto do prédio vai passar perto da água perfurada, e se houver infiltração, isso contamina o lençol freático e a água se torna inútil para o consumo humano. Então, é um problema sério. Lixos depositados em terrenos baldios também é um problema. Um problema que me afeta bastante, eu acho que afeta todo mundo, né? Cada vez mais. Hoje em dia os controles estão aumentando, mas e-mails, spam, comentários não construtivos na internet, haters, tudo isso é tragédia dos comuns também, né? Você está repassando o seu custo para terceiros, né? As empresas que fazem grande espalhamento de e-mails estão repassando o custo para os seus consumidores, né? Até pega um pouco mal, mas elas preferem fazer a divulgação do que ficar com sua imagem um pouco manchada pelo excesso de publicidade. Tá? Outro aí, né? A década passada foi típica disso. Ligações telefônicas automáticas, né? O famoso telemarketing. O telemarketing encheu o saco de todo mundo, né? Tipo, teve época que todo dia eu recebia 3 ou 4 ligações de telemarketing. É um excesso, né? Você está abusando do telefone comum, né? Essas companhias ligarem, o custo é muito baixo, né? Mais ainda, pegar seu telefone é algo público, né? A gente publiciza o nosso telefone em várias listas, né? Então, o telemarketing é um problema. Banheiros públicos, vandalismo, depredação, tudo está um pouco ligado com isso. E um exemplo dos que eu acho mais interessantes, né? Em 2019 ocorreu isso aqui, que foi um congestionamento de alpinistas no Everest, né? Tipo, onde já se viu negócio exclusivista,
mas todo mundo quer escalar o Everest hoje em dia, né? Então estava tendo um congestionamento de pessoas lá na temporada de escalada. Olha só esse negócio aqui. Imagina você subir lá no Everest e enfrentar essa filinha para ser o primeiro a chegar lá no topo, né? Ou para chegar lá no topo, ah não, já acabou sua vez, próximo, né? Tipo, então curtiu seu momento de topo no Everest, vai embora, né? Então quer dizer, até uma coisa como isso, né? Que é a apreciação da natureza e tudo mais, sem o preço correto, sem a precificação de custo marginal correta, você vai ter engarrafamento, tá bom? Por fim mesmo, né, assim como as externalidades que vimos nas aulas anteriores, a tragédia de uso excessivo do bem comum são problemas muitas vezes de difícil solução. A solução geral envolve fazer com que os indivíduos se deparem com os verdadeiros custos marginais de sua ação. Tá? Então pensa lá naquela empresa de telemarketing. Ela teria que incorporar um pouco do custo que ela, né, passa para os terceiros. Né? Tipo, então a empresa 1 está com uma fraçãozinha do custo, mas a empresa 2 também pega uma fração disso. Então o indivíduo que está recebendo a ligação da empresa 1, 2, 3 até a 10, ele está sobrecarregado de custo. Né? Você está passando o seu custo para terceiro. Tá? Dessa forma, quando os indivíduos fazem custo marginal igual ao preço, a solução é ótima socialmente. Mas quando eles fazem custo médio igual ao preço, é que acontece esse problema. Tá? Em muitos casos, ou em alguns casos, isso passa pelo correto estabelecimento de direitos de propriedade. Então, havendo o direito de propriedade bem estabelecido, né, os custos marginais verdadeiros começam a aparecer, tá? Porque quem detém aquela propriedade vai começar a perder dinheiro, né, fazendo dessa forma. No caso do trânsito, as soluções envolvem usar taxas de rodagem, que depende do horário de uso e melhoria dos transportes públicos também para aumentar as alternativas. Tá? Então você aumenta as opções que esse indivíduo se defronta aí. A velocidade do ônibus, do metrô, dos outros transportes. Tá? Então tudo isso melhora a forma de uso. Tá? E igual Singapura mesmo, tem taxas elevadas para você usar as vias públicas lá. Tá? Rodízio não é uma maneira de controlar o trânsito. Tá? Então rodízio que faz aí São Paulo, parece que a cidade do México já usou, não é uma maneira perfeita. Tá? A pergunta aqui, por que, eu deixo para vocês, se quiserem discutir lá nos fóruns. Para algumas situações, a solução passa por maior educação social. Então lembre-se das externalidades positivas da educação. E, em outros casos, privatizar ou implementar um funcionamento do sistema de preços que corrija o excesso de uso pode funcionar bem. Tá? Então, como esse caso do trânsito, transformar aquela pastagem em uma pastagem privada, você dá aquela pastagem para alguém cobrar o uso das cabras. O próprio Everest mesmo, se tiver um controle um pouco melhor do parque, né? Porque eu acho que lá no Nepal o Everest deve ser um parque público, né? Mas se você tiver um controle um pouco mais estrito, talvez você consiga evitar aquele problema do congestionamento, né? Na verdade, a questão do Everest também pode ser uma concentração demais, todo mundo querendo ou a montanha mais alta, né? A segunda mais alta, meio esquecida, a terceira mais alta também. Todo mundo quer só a primeira, né? E vira aquele excesso de busca, excesso de demanda. Tá? Mas isso pode corrigir o excesso, tá bom? Não é fácil, né? Tem algumas críticas também a essa abordagem, a gente pode comentar nos fóruns, mas eu acho um dos exemplos mais interessantes. Eu gosto muito dessa aula, e se eu fosse falar dos 10 ensinamentos que eu passaria para um aluno de graduação de economia, tragédia do bem do uso comum tem tanta aplicação e o entendimento é tão parco no nosso meio, tanto acadêmico quanto social, que eu incluiria essa lição
como uma das 10 lições mais importantes da economia para serem aprendidas, não só pelos economistas, mas por todo mundo na sociedade. Tá bom? Então fico por aqui, vejo vocês na aula 11, onde eu vou falar de teoria da escolha pública. Teoria da escolha pública é o estudo sobre como a gente faz escolhas coletivas, escolhas que envolvem mais de uma pessoa e quais são as propriedades interessantes que surgem a partir desses modelos de escolha pública. Então até a aula 11, vejo vocês lá. Tchau, tchau.